Religião vem da palavra religar. Tem bruxaria, prostituição e muita coisa do meio. Eu tenho criança. E aí? Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café E aí galera, gente boa, tudo bem? Eu sou o Lidomar Nepomuceno, host do podcast O Hebreu. E eu sou Lia Girão, também host do podcast O Hebreu. Esse Drops foi gravado antes dos acontecimentos recentes no Chile, que envolveram um incêndio de igrejas. Por isso, não abordamos esses acontecimentos nesse Drops. Há 20 anos, a Ialorixá, Gildásia dos Santos e Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O atentado teve como alvo o terreiro de candomblé Ilê-Axé Abassá de Ogum, localizado nas imediações da Lagoa do Abaiaté, bairro de Itapuã, em Salvador. O templo foi invadido e depredado por fundamentalistas da Igreja Universal do Reino de Deus, que agrediram o marido de Mãe Gilda violentamente. 2 meses depois, um jornal da mesma igreja publicou uma foto da Ialorixá com uma tarja no rosto e a manchete, abre aspas, macumbeiros charlatães lesam a vida e o bolso de clientes, fecha aspas. Ao ver a publicação, a idosa de 65 anos teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro. Em homenagem a Ialorixá, a data foi instituída como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa em 2007, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, gente, estejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um Drops daqui do Hebreu. Nesse especificamente, eu e Lidomar pretendemos falar sobre um assunto bastante polêmico, um assunto que esteve, que foi bem debatido esses últimos tempos por conta de uma fala do atual presidente, que é a cristofobia. A gente vai falar sobre intolerância religiosa, mais especificamente sobre o que é ou o que seria a cristofobia no Brasil e como isso afeta, a nossa vida, como isso afeta a relação existente entre as várias religiões que têm um espaço, que buscam um espaço aqui no Brasil. E eu acho que vai ser uma conversa muito interessante, você é nosso convidado para participar. Massa. Então é isso, gente. A gente tá aí gravando poucos dias depois do burburinho que foi a fala do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse termo veio à baila, a cristofobia. Para mim e para Lia, esse termo não é novidade. Pois é, né? A gente que é crente já tinha ouvido isso em outros momentos, Então, para algumas pessoas pode ser um bicho estranho, Que diabo é cristofobia? Na pesquisa que a gente fez para ter essa conversa, eu vi que no dia do discurso dele, o Google apresentou um alto índice de busca, pelo termo cristofobia. Sim. Que as pessoas foram lá ver que diabo Tiveram é até isso. que criar um termo, um verbete de dicionário para explicar o que era, como isso entrou dentro de um dicionário, não é uma coisa que você pensa que tomou uma tal relevância que tiveram que dar essa explicação. E daí a gente pretende abordar alguns pontos que a gente acha que é importante para que a gente compreenda isso, mas a gente vai abordar aqui a cristofobia como um fenômeno social. Partindo aqui do nosso olhar de cientistas sociais, a gente vai fazer uma análise do que é para essas pessoas cristofobia, e como vários outros especialistas, pesquisadores, jornalistas e tal, vários veículos de imprensa trataram disso, buscaram explicar para as pessoas o que era cristofobia, já que as pessoas não sabiam. Então, assim, a gente vai pautar a nossa conversa em cima de algumas reportagens, de entrevistas. A gente vai deixar na descrição do episódio, na plataforma, vocês vão encontrar as referências dessas matérias e posteriormente a gente vai disponibilizar também no Instagram. Então, assim, a gente não vai ficar citando aqui, mas vocês vão encontrar na descrição quais são essas matérias que a gente partiu para ter essa conversa. Então, assim, eu acho que é massa a gente começar colocando, sempre que a gente fala de algum tipo de opressão, de violência, de perseguição, e isso no nível macro da sociedade, pensar uma sociedade que é violenta, que oprime um determinado grupo, um segmento social, é importante a gente pensar nas relações de poder, nas estruturas de poder que estão envolvidas nisso,
E daí eu queria chamar a atenção, a primeira coisa era exatamente para o fato de essa sociedade, no caso a brasileira, que o presidente da República apontou como sendo cristofóbica, tem uma alta representação no atual governo federal de pessoas cristãs, sobretudo evangélicas, né? Então a gente pegou aqui algumas informações para passar, para lembrar, né, que, por exemplo, o Ministério da Justiça está nas mãos de uma pessoa evangélica, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos está nas mãos de uma pessoa evangélica, a Damares, que não é só evangélica, ela é uma pastora. O Ministério das Relações Exteriores é uma das exceções, porque ele está sob o comando de um cristão, mas não é evangélico, é um católico, e tem se demonstrado várias falas dele como de um fundamentalismo religioso. O Ministério da Educação, né, que antes sob o comando do Weintraub, mas agora está sob o comando de um pastor presbiteriano, e é o Ministério da Educação, um dos maiores ministérios do governo, que mais recebe recursos, e extremamente estratégico, né? Você pensar que o Ministério da Educação está sob o comando de uma pessoa evangélica. Para além disso, o presidente da CAPES. A CAPES, para quem não sabe, é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. É uma fundação vinculada ao Ministério da Educação, que atua na expansão e consolidação da pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, em todos os estados brasileiros. A CAPES, então, é uma das responsáveis pelas bolsas de estudo no ensino superior, né? Uma das grandes responsáveis. A Defensoria Pública da União. Então, a Defensoria Pública também tem hoje no comando uma pessoa evangélica. E aí eu acho que é importante acrescentar que a Defensoria Pública tem uma missão de zelar pelos direitos humanos. O presidente diz que indicaria para a vaga do STF, no lugar do Celso de Mello, uma pessoa terrivelmente evangélica, esse foi o termo que ele usou. E mais recentemente, num culto numa igreja evangélica, ele disse que a próxima vaga que abrisse no STF não teria simplesmente uma pessoa terrivelmente evangélica, mas ele faria questão de indicar um pastor para essa vaga. Eu acho isso extremamente simbólico, porque o STF é essa representação, essa encarnação do que é a justiça. Aproveitando isso tudo que tu falou, eu acho que já dá um belo contraste do que a gente está tentando trabalhar aqui, porque o presidente foi lá, falou que a gente tem que combater a cristofobia e tal, e ao que parece, ele tenta dar o exemplo do governo dele como sendo um grande combatente da cristofobia. Como é que ele faz isso? Indicando para cargos dentro de um estado laico, né, cargos de alta relevância para a ciência, para a educação, para a justiça e direitos humanos, pessoas que elas mesmas estão provando que elas não têm uma capacidade específica para esses cargos e que a capacidade delas é, como a Damares falou, né? O meu diploma como é que ela disse? É bíblico. Você lembra dessa história? Ela falou que ela era doutora em Direito Constitucional, tinha mestrado, não sei, inventou um monte de coisa. Quando foram atrás, minha senhora, cadê seus certificados? Que é a praxe desse governo, aí ela, né? não, isso aí são títulos bíblicos. Um negócio assim, não lembro exatamente. Então a gente fica sem saber em que universo paralelo essa cristofobia faz algum sentido no Brasil. Porque a gente tá falando desse atual governo, mas nos outros governos, né, como o Brasil é um país de maioria cristã, a gente tem pessoas cristãs ocupando os cargos constantemente. Isso em empresas, isso nas instituições, nas escolas, onde quer que você vá, você vai ver uma pessoa cristã, porque isso também, né, como a gente talvez fale no futuro, isso faz parte da ética cristã de você estar galgando, né, lugares de poder e tal. Na verdade, algo que a gente deve se preocupar, porque isso põe em xeque a autonomia das instituições, isso põe em xeque a laicidade do Estado. Então, é muito problemático ele dizer que o Estado é laico, mas eu sou cristão, eu vou indicar alguém terrivelmente evangélico. Eu acho que é importante a gente assinalar essas questões. Você apontou alguma coisa muito importante, Lia, que é isso de não é novidade nós temos pessoas cristãs ocupando cargos de governo, porque esse país é um país de maioria cristã, né? Dados que a gente verificou também, da última pesquisa do Datafolha, aponta que o Brasil tem 50% de católicos e 31% de evangélicos, né? Então, um país de maioria cristã. A diferença significativa nesse caso é que nós nunca tínhamos visto a pauta do governo, as políticas públicas de governo serem pensadas a partir de uma agenda religiosa, conservadora, fundamentalista.
a gente resgata da pesquisa que a gente fez para conversarmos sobre isso, uma das pessoas entrevistadas, né, que foi o Ronilson Pacheco, que é pastor, mas também é pesquisador de direitos humanos e a igreja evangélica e tal. O Ronilson aponta que ele percebe nesse processo sobretudo evangélicos, mas cristãos ocupando as instâncias de governo, isso como um projeto de supremacia cristã, né? Uma religiosidade que se coloca como antidemocrática, quando, por exemplo, mina a possibilidade da existência do Estado laico, né? Que, como a Lia colocou, o presidente afirma que o Estado é laico, mas também, como algumas pessoas apontaram nas reportagens que a gente leu, cada vez mais ele tem se distanciado disso. Ele não está mais tão preocupado em afirmar que o Estado é laico, né? Mas dizer que o Brasil é um país cristão e conservador. E aí eu queria chamar a atenção para isso também. Como que esse país que é cristão e conservador pode ser cristofóbico? Não é um contrassenso? Ele está afirmando que esse país é cristão e conservador. E esse país cristão e conservador, nesse país os cristãos sofrem cristofobia. Gente, é uma piada, né? Ele construiu todo esse discurso dele para atrair essa ala cristã. E ele venceu uma eleição apenas com isso, porque ele não tinha um projeto de governo, ele não tinha nada para oferecer. O que ele tinha era Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Era isso que ele tinha e ele ganhou com isso. É interessante você falar isso, porque se a gente lembrar dos programas veiculados na TV, né, de cada candidato, dificilmente você via alguma proposta do Bolsonaro. Você via críticas ao que eles chamam de ideologia de gênero, e aí isso quer dizer um monte de coisa, porque eles colocaram tudo num pacote só e não diz nada acerca das teorias de gênero, mas era sempre um movimento de, no programa de TV, atacar isso que eles consideravam como uma pauta comunista, como valores que atacavam a família, como que atacavam os valores cristãos. Não era uma proposta de políticas públicas, era numa outra direção. E daí, alguns especialistas colocaram isso, que a fala dele na abertura da Assembleia das Nações Unidas foi um aceno dele à base eleitoral dele, que foi, sobretudo, cristã, sobretudo evangélica, né? É importante assinalar que a bancada evangélica na Câmara Federal representa 20% dos parlamentares, o que é bastante coisa. E eu me arriscaria a dizer que mesmo aqueles que não são evangélicos ou não se reconhecem enquanto cristãos, mas sobretudo evangélicos, ele tem muita gente que simpatiza com o discurso dele e acaba se agregando a esse grupo que dá essa base de apoio a ele no Congresso. Porque assim, gente, agora eu acho que a gente já pode entrar, né, nisso de perceber a cristofobia de forma mais ampla. Porque a gente pode sim falar em cristofobia se a gente levar em consideração outras realidades. Existem países onde cristãos não são recebidos, existem países onde cristãos são assassinados. Isso acontece. Agora, você dizer que no Brasil existe essa perseguição é contraditório até com a forma que a igreja, né, tem trabalhado por muitos anos a liberdade de culto que a gente tem. Se você é de igreja, principalmente igreja evangélica, muito provavelmente você já ouviu o seguinte discurso: olha, existem países que matam cristãos e nós que podemos ter a Bíblia, que podemos pregar a palavra, não fazemos nada e nós não saímos do nosso canto e ficamos na igreja. Então assim, pelo menos eu cresci ouvindo isso, de que a gente tem essa liberdade. Eu vejo uma galera que cresceu ouvindo a mesma história hoje dizer que o Brasil é um país que tem cristofobia. É diferente você falar cristofobia e você falar de um preconceito, de você falar de uma reação à figura, né, do povo evangélico. Porque eu, pelo menos, acho que até citei isso algumas vezes, tinha o medo da academia, por exemplo, por ser cristã. Gente, se você é crente, não assista Deus Não Está Morto. E se você quiser entrar na faculdade, na universidade, principalmente, porque você vai ficar Escuta assim... o nosso piloto depois. Escuta o episódio piloto do Hebreu. Porque a gente falou de como foi a nossa experiência de como cristãos ingressando no curso de Humanas, Ciências Sociais. Não, e é isso, assim, você confundir uma reação realmente das pessoas que não são cristãs para com as pessoas cristãs é desproporcional também, porque se você pegar o que foi o cristianismo no Brasil, no momento que o cristianismo botou o pé no Brasil, e você for honesto e responsável na sua análise, você vai entender que tem sim
uma lógica, tem sim uma razão das pessoas terem um pé atrás com crente, tá? Então, não leve isso como cristofobia. Se você é cristão, né, como eu sou, o que eu sugiro é você, né, acolher a crítica, você tentar dialogar com as pessoas e não ser burro, de achar que porque você não tá aí. Nós vamos já explicar por que você não tá. Eu acho que ali apontou algumas coisas importantes. A gente tá aqui meio falando um monte de coisa, mas a gente vai amarrar tudo depois, pessoal, se Deus quiser. Mas eu acho muito significativo isso da Lia falar da liberdade. Me diga aí, você que tá ouvindo, se alguma vez você foi agredido, e aí eu não tô falando, e nem minimizando se você foi agredido verbalmente, mas quando você sai no domingo, você que é evangélico, para ir para a igreja, você pega o ônibus e você desce do ônibus e caminha pela rua com a sua Bíblia debaixo do braço, as pessoas xingam você por você estar com a Bíblia debaixo do braço, por você ser evangélico, as pessoas jogam pedras em você por você estar indo para a igreja ou voltando da igreja. Bom, eu não estou exagerando, porque isso acontece com pessoas de terreiro. A gente teve caso de adolescente de 13 anos ser apedrejada no Rio de Janeiro porque ela tinha passado pelo processo de iniciação no candomblé, e aí você tem que se vestir de uma determinada forma, então você é facilmente reconhecido também na rua. E aí, tendo sido reconhecida, as pessoas jogaram pedra nela por ela ser de religião de matriz africana. Quando não, as pessoas se benzem quando alguém do candomblé passa todo de branco e de ojá na cabeça, falam coisas do tipo, queima ele, Senhor, liberta. As pessoas falam isso pra você quando você tá indo pra igreja ou voltando da igreja com a sua Bíblia debaixo do braço. As pessoas xingam você quando você caminha em Fortaleza, na praça fazendo Cooper, debulhando o seu terço, que eu já vi muito isso, né? As senhoras, o pessoal que vai caminhar e vai rezando o terço. Então, quando você entra em algum lugar com o seu tercinho enrolado na mão, com a sua correntinha de Nossa Senhora, as pessoas xingam você, agridem você porque você tá. Fazem isso. No entanto, as pessoas, sobretudo de religiões de matriz africana, passam por isso. Não só são xingadas, mas como chegam a ser agredidas fisicamente. Para além delas, como a gente discutiu também no nosso penúltimo episódio, que foi sobre o islamismo, as pessoas que são islâmicas no Brasil sofrem esse tipo de violência também. Uma mulher que sai de véu, de hijab na rua, é chamada de mulher bomba. Tem gente que grita para ela voltar para o país dela. Então, essas pessoas passam por esse tipo de situação no Brasil. Você passa sendo cristão? Você foi impedido já de entrar em algum lugar por ser cristão? Alguém já se recusou a alugar um apartamento para você porque ao ver a sua foto no WhatsApp com um tal pendurado no pescoço ou uma cruz, a pessoa desistiu porque você era cristão? Porque no Brasil as pessoas se recusam a alugar um apartamento quando veem que é uma mulher muçulmana de véu. Então, se você passa por isso, eu acho que é importante a gente fazer esses questionamentos, né? Quando ali apontou a questão da liberdade. A gente pode aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais sobre o contexto da cristofobia em outros países, né? Não só o desrespeito com as pessoas, né, que as pessoas sofrem, mas com as próprias divindades. Então, a sua igreja já foi invadida e quebraram tudo lá. Se a gente fosse falar em cristofobia mesmo, assim, no meio cristão, a gente poderia tentar pensar, né, o caso de evangélicos que perseguem igrejas católicas, por exemplo, quebram imagens. E outra coisa também é a demonização das divindades. Então, você já ouviu, por exemplo, uma pessoa que é da Umbanda ou de um candomblé dizer que Jesus Cristo é um demônio, dizer que Deus é um demônio, é Satanás e você vai pro inferno porque você está adorando, sabe? Isso é o tipo da coisa que a gente não passa, a gente não vive, a gente não sabe, enquanto constantemente esse discurso de forma muito naturalizada continua sendo reproduzido, né? Os orixás são demônios, que vai todo mundo pro inferno, quando a gente não tem o mínimo de conhecimento sobre a cosmovisão da religião alheia. Sim, eu acho importante, mas a gente falar também de quando é que aparece esse termo cristofobia com essa ressignificação, né? Em 2012, o termo aparece em algumas revistas para se referir ao ódio aos cristãos e ao Ocidente, né? Ou seja, está falando aqui mais num contexto a nível mundial de cristãos que são minorias religiosas em alguns países e são perseguidos por isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para a gente entender, em 2012 isso aparece sendo discutido nas revistas. Esse termo também
ele aparece então sobre uma nova roupagem, por assim dizer, em 2015, no Congresso Nacional, quando o deputado e pastor evangélico Marco Feliciano usa o termo cristofobia quando faz uma crítica à parada LGBTQIA+, que aconteceu em São Paulo. Parada essa que trouxe, e aí isso foi um escândalo para o país inteiro, uma travesti, uma transexual crucificada, representando Cristo. E isso revoltou tudo quanto é cristão e crente, que era um absurdo uma travesti, uma transexual representar Cristo crucificado. E aí, para fazer essa crítica à parada LGBTQIA+, o Marco Feliciano diz que essas pessoas estavam sendo cristofóbicas. Elas estavam violando, desrespeitando a moral cristã, a simbologia cristã, a religião cristã. Então veja que quando ele traz aqui, já não tem aquela conotação que aparece em 2012. Ele está falando de uma cristofobia sobre uma outra perspectiva aqui, dentro de um país cristão. Nesse mesmo período também, em São Paulo, um vereador de São Paulo, capital, chegou a propor um dia, um projeto de lei para que fosse criado o Dia de Combate à Cristofobia. Então isso surge como uma reação. E daí é importante então a gente apontar que quando esse termo é retomado no Brasil, ele traz essa característica de uma disputa de narrativa, de uma disputa de discurso. A cristofobia vem numa tentativa de equivalência para com as outras fobias e opressões que as minorias de fato sofrem. Então é um discurso que quer colocar no mesmo patamar, olha, cristãos sofrem violência e preconceito, sofrem fobia, tanto quanto os homossexuais, tanto quanto os negros. Não é só uma tentativa de equivalência, mas é sobretudo, se essa não é a intenção, mas o resultado é esse, tira do foco os grupos minoritários que de fato sofrem violência. Quando você levanta a voz para dizer que existe cristofobia, você tira o foco das pessoas que sofrem LGBTfobia, você tira o foco do racismo, você tira o foco da violência que sofrem as pessoas islâmicas no Brasil, as religiões de matriz africana. É uma tentativa de tirar do foco. É uma disputa para dizer quem é que de fato sofre violência no país. Quando a gente sabe que estruturalmente, socialmente, quem sofre a violência religiosa nesse país são outros. Sim, eu acho que vai até um pouco além disso de tirar o foco, porque ao mesmo tempo que você cria uma forma de opressão, né, contra um grupo privilegiado, ou seja, uma opressão que não existe, você está fazendo uma chacota. Então você pega esse fobia, a mesma coisa não, mas é um movimento parecido com o que fazem do racismo reverso, né? É uma forma de deslegitimação, de deboche. Esse debate todo faz a gente caminhar para trás. Revela um negacionismo, né? Falar de cristofobia é também um discurso negacionista da verdadeira violência sofrida pelas minorias, né? E negar que essa violência é sofrida pelas minorias, pelas religiões minoritárias, é de alguma forma fortalecer para que essa violência continue. E o complicado disso é que a gente não está falando do fulaninho de tal que vai lá para a igreja dele de boa no domingo e diz que existe cristofobia. A gente está falando de um contexto onde a autoridade maior do país, o presidente da República, diz que existe cristofobia, e a gente não escuta uma só palavra dele acerca das violências sofridas pelas religiões que são minoritárias no Brasil. A gente nunca escuta ele falar do preconceito que as pessoas do candomblé, da Umbanda sofrem, do Islã sofrem. Então, a partir do momento que a autoridade do governo, o Estado, nega que há essa violência, não se trabalha para a criação de uma política pública de combate a essa violência. Quem hoje detém todo o aparato de poder do Estado são os cristãos, sobretudo os evangélicos, representado aqui por aquilo que a gente já apontou de termos vários ministros evangélicos, várias pessoas ocupando altos cargos do governo sendo evangélicos. Então, como é possível falar de cristofobia num país, num Estado onde os cristãos ocupam as estruturas de poder? E daí eu também quero colocar ali, para a gente já falar, de um outro contexto de cristofobia, né? Que é a origem de quando se começa a falar de cristofobia, como a gente apontou em 2012, é para falar da perseguição que cristãos sofrem em países onde os cristãos são minoria. Então existe uma ONG que eu já conhecia antes de fazer essa pesquisa, que é a ONG Portas Abertas, é uma instituição religiosa cristã internacional
Portas Abertas faz, desde 1990, um ranking dos 50 países mais intolerantes para com os cristãos. E desde 1990, esse ranking sai todo ano, o Brasil nunca esteve nessa lista de 50 países onde cristãos são perseguidos. E quem está dizendo isso é uma instituição cristã internacional, que não reconhece no ranking de países mais intolerantes, o Brasil não entra nessa contabilidade. E aí também, em entrevista, o secretário dessa instituição cristã, ele diz, abre aspas, definimos perseguição quando o cristão experimenta, como resultado de sua identificação com Jesus Cristo, atitudes hostis, ações sistemáticas de cerceamento da liberdade, encarceramento, hostilidade verbal, violência do Estado e da família. Quem fala é Marcos Cruz, secretário-geral da ONG Portas Abertas. Então, eles estão falando de cristofobia nesse ranking de 50 países, num contexto onde cristãos são presos, sofrem violência, são assassinados por serem cristãos. E isso acontece, segundo a própria ONG, na Ásia, no Oriente Médio e na África. E em 2020, o ranking deles apontou as primeiras colocações: a Coreia do Norte, o Afeganistão, a Somália, a Líbia e Paquistão. O Brasil novamente não aparece nesse ranking de 50 países que sofrem com a cristofobia. Amigo, mas pensa que louco, ó. Que engraçado, né? Que estranho. Um país como o Brasil, de maioria cristã, não tá nesse ranking de cristãos perseguidos. E aí, eu acho que... Agora eu vou falar sério. Seríssimo. Que até agora, gente, ela só tava frescando, tá? Então, é que eu sou fresquinha, gente. Perdoe. Sim, eu acho que pra gente entender o que acontece no Brasil, a gente tem que pensar em duas palavrinhas. Vou colocar 3 ou 4, mas 2 palavrinhas principais, que é hierarquia e hegemonia. O Lidomar falou em posições de poder, a gente está falando sobre quem está em cima e quem está embaixo. Não vou ficar citando isso o tempo todo, mas a gente fala, por exemplo, em hierarquia social, em hierarquia racial. Então a gente sabe que, por exemplo, na hierarquia racial, pessoas brancas têm privilégios e pessoas negras, né, sofrem uma série de negações, de restrições. E há uma dificuldade, há um embarreiramento de transitar entre esses 2 espaços, né, em cima e embaixo. Então, quando a gente fala, por exemplo, no contexto religioso, a gente fala também em hierarquias. Então, de acordo com a organização de determinadas culturas, nós temos religiões que ocupam posições de privilégios, estão nas posições mais altas da hierarquia religiosa, vou colocar assim. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa noção de hierarquia, a gente compreende um pouco mais, a gente pode falar mais de dominante e dominado. Quando você fala em perseguição, em cristofobia, você está pressupondo que cristãos estão na base dessa hierarquia, ou seja, na parte de baixo, e que são dominados e perseguidos. Agora, partindo para a ideia de hegemonia, a gente tem o quê? Uma noção que não se resume só à dominação, mas é como se fosse um poder de influência, né? Poder é o poder de influência, mas o poder de decisão, a forma como o próprio pensamento das pessoas opera. Então, nós temos um país, né, no caso o Brasil, de maioria cristã, e que cristãos estão no topo dessa hierarquia dentro do contexto das religiões, e que a forma de pensar cristã, a moral cristã, ela é amplamente presente no nosso discurso. Então, a forma como a gente debate política pública, a forma como a gente debate direitos humanos, educação... A forma como a gente pensa família. A forma como a gente pensa família... O que é ser homem, o que é ser mulher. Exatamente. É o tempo todo pautado, baseado na moral cristã. Na ética cristã. Na ética cristã. Então, novamente, a gente tem outros elementos que nos mostram que dentro dessa hierarquia não faz sentido a gente colocar os cristãos como sendo os perseguidos. Se a gente estivesse falando de um país com a maioria de outra religião e que realmente os cristãos fossem minorias, que tivessem todo um discurso de ataque ao cristianismo, ok, a gente pode conversar. Mas no Brasil a gente tem números, fatos, a gente tem o histórico, né? A história nos conta isso, de que no Brasil é o inverso, não apenas não existe cristofobia, há uma perseguição por parte dos cristãos a outras religiões. Criminalizando, inclusive. Né? Há uma criminalização mesmo. Arrasou, amiga. Por isso que essa mulher é Amigo, meus divertidamente aqui, tudo muito bem engajados, tentando formular pequenas frases com começo, meio e fim. Enfim,
eu acho que é importante a gente não tá dizendo que no Brasil não exista preconceito para com evangélicos e católicos. A gente não está dizendo que cristãos não sofram preconceito no Brasil. O que a gente quer dizer com isso? Inclusive, pesquisadores entrevistados nas matérias que a gente leu, né, pautou para poder conversarmos sobre isso, também apontaram que sim, e a gente sabe que existe esse preconceito. Há preconceito dos evangélicos para com os evangélicos, né? Entre as igrejas evangélicas, então. Mas aí ele aponta algo muito interessante, que quando o preconceito aí acontece entre os próprios evangélicos, esse preconceito é perpassado por uma questão racial e por uma questão de classe. As igrejas de cunho reformado, de cunho histórico, onde normalmente os pastores têm uma formação acadêmica, são tidos como uma elite intelectual do pensamento cristão, da teologia, geralmente olham com desprezo, com preconceito as igrejas de periferia, achando que aquelas pessoas são ignorantes, são massa de manobra, são isso, são aquilo. Então existe esse preconceito entre os próprios evangélicos. Mas também há preconceito entre os cristãos daquele que ali apontou lá atrás. Há preconceito de evangélicos para com católicos. Há preconceito de católicos para com evangélicos. Me arrisco a dizer que hoje isso já se configura de uma outra forma, porque em outro momento do Brasil isso era muito mais pesado. Eu, por exemplo, venho de uma cidade no interior, tendo crescido na zona rural, e a minha família é de maioria católica. Eu sempre escutei de quando as primeiras pessoas evangélicas começaram a chegar naquele lugar, como elas eram perseguidas. Perseguidas mesmo no sentido de às vezes não se permitir que um culto fosse realizado, um culto evangélico, porque aquela comunidade era de maioria católica. Então, esse contexto já existiu de maneira muito mais pesada. A gente não está dizendo que existe preconceito. O preconceito existe de cristãos para com cristãos. Isso é indiscutível. Tem um monte de grupos evangélicos que dizem que católicos vão para o inferno porque adoram os santos. Sendo que, não vou entrar nessa discussão, mas católico não adora santo. Enfim, e como apontou o pastor Levi Araújo, que é um dos entrevistados das reportagens que a gente viu, ele disse que hoje os evangélicos estão enfrentando um preconceito dos terrivelmente evangélicos. Sim. Os evangélicos estão sendo perseguidos pelos que são terrivelmente evangélicos. Então, assim, evangélico que prega a diversidade, que respeita a orientação sexual, certamente vai ser perseguido pelos terrivelmente evangélicos. E os grupos católicos também. Então, existe esse preconceito para com cristãos? Sim, a gente reconhece isso. Inclusive, no meio acadêmico, a gente sabe que existe uma resistência para com as pessoas cristãs. Mas por algo que a gente já vou indicar de novo aqui, escute o nosso episódio piloto, que a gente fala um pouco da nossa vivência, eu e Lê. Mas as pessoas que estão naquele espaço da academia, que para algumas pessoas é um espaço seguro, onde elas podem, por exemplo, viver a sua orientação sexual de maneira mais livre, quando alguém que é crente, que é cristão, chega com todo o seu discurso e moralidade cristã para dizer do que é pecado, do que é certo e do que é errado, essas pessoas certamente vão receber muito mal a presença dessa pessoa. E justificadamente vão receber mal. Porque não cabe a você dizer para o outro como ele deve viver sua sexualidade, porque ele não está pautado na sua ética e na sua moral cristã. Então, assim, existe esse preconceito, essa resistência, às vezes, aos cristãos dentro da academia, mas por essa mania, para não chamar de outra coisa, que cristão tem, de aonde chega, querer impor a sua cosmovisão, o seu conjunto de valores, a sua ética de perceber e organizar o mundo. E as pessoas não são obrigadas a se organizarem, a pensarem, a viverem sob essa orientação. Então, acho que era importante assinalar isso. E também o próprio espaço científico, né? Porque a academia é tida como a grande vilã, né? A que vai perseguir os crentes, o professor que vai perseguir o aluno. Mas assim, gente, se eu fosse professora de universidade e o aluno me chega falando que a Terra é plana, me perdoe, eu terei que ser cristofóbica. Isso com argumento cristão, né? Porque hoje é um grande pacote que pra mim não faz o menor sentido, tá? Você associar você ser cristão à Terra plana e vários outros absurdos que surgem a partir daí, mas é o packzinho do conservador brasileiro, né? É isso que a gente tá vendo. Então, assim... Lia, e tu falando isso, tu tá retomando a fala do Ronilson quando ele diz que no Brasil, nesse contexto de agora, cristofóbico é todo aquele que questiona a agenda conservadora. Discurso de
que é lido como cristofobia, muitas vezes é um discurso contra o conservadorismo da forma como ele é colocado no Brasil. Então, não, é difícil diferenciar as coisas, mas é muito prejudicial a gente não separar essas duas coisas. Porque senão a gente fica nesse erro de confundir visão política e ideológica com visão religiosa, que é o grande engodo no Brasil hoje. E Bolsonaro tá só curtindo esse engodo inteiro. Então, pense duas vezes antes de você dizer que você está sofrendo cristofobia, tá? Eu acho que é importante colocar que dados de que em 2019, no primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% comparado ao mesmo período em 2018 de casos de intolerância, de violência religiosa sofrida, sobretudo, por pessoas pertencentes a religiões de tradição de matriz africana. Em 2019, dos 506 casos registrados pelo Disque 100, um serviço do governo federal, apenas 23 se relacionavam a evangélicos. Isso são dados do próprio governo em 2019. A grande maioria dos casos registrados de intolerância, de discriminação por conta da religião é sofrido por pessoas de religião de matriz africana. E a gente sabe que os números na realidade são muito maiores, porque há várias situações em que as pessoas sofrem intolerância religiosa e elas não registram o caso. Não vão à delegacia, não fazem um boletim de ocorrência, não ligam para o Disque 100, então os números na verdade são muito maiores. Para além disso, eu gostaria de dizer que num país de maioria cristã, na maioria dos espaços onde você entra, você se vê representado simbolicamente, é muito difícil se você tem um pouquinho de consciência para abrir a boca e dizer que você sofre cristofobia. Eu, enquanto católico, se entrar no Congresso Nacional, eu vou ver lá um crucifixo atrás da mesa da presidência. Se eu for no STF, ele também está lá. Se eu for na Assembleia Legislativa do meu estado, no Ceará, lá também está. E eu lembro de já ter ouvido algumas aberturas de sessões, não sei se no Congresso Nacional é assim, na Assembleia Legislativa do Ceará quando se abre a sessão invocando o nome de Deus, no estado que é laico. Se eu vou em qualquer loja de Fortaleza, a grande maioria das lojas eu vou ver lá um quadro de Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, um texto pendurado em algum lugar. Às vezes no Uber que eu pego, lá na frente tem um texto pendurado. E aí eu não me sinto com esse direito de dizer que eu sofro cristofobia. Então acho que a gente deve repensar essas questões. Sim, e se você ouviu isso que o Lidomar falou, principalmente dessa invocação a Deus, né, no início desses processos, e você pensou, não, mas tá certíssimo, é isso mesmo, Deus seja louvado. Então, meu filho, não me abra a boca pra falar de cristofobia, tá bom? Vamos acertar dessa forma. Se você concorda com esses privilégios que já existem, você fica caladinho e não fala que tem cristofobia no Brasil. E assim, gente, eu só, retomo tudo que já foi dito, acho que não preciso estar repetindo. Convido muito todo mundo a ler os artigos que a gente leu, porque eles têm muito pano pra manga pra conversa massa. E convido também todo mundo a acompanhar nossas redes sociais. Já vou aproveitar aqui o ensejo do nada. Siga lá o nosso Instagram, o Hebreu. Que continua o papo lá, né? E aí a gente conversa mais lá. Pra dizer, de repente, alguma coisa que não entendeu do que a gente conversou aqui, de alguma dúvida que ficou. Enfim, pra gente é muito importante saber o que você achou, né? Então, contar lá na rede social pra gente é muito importante. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast O Hebreu. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos e nos siga também no Instagram, que é @ohebreu. Conta pra gente o que você achou, suas críticas, sugestões, dicas. A gente tem um e-mail pra isso, que é podcastohebreu@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio e até lá.